Olá, sejam muito bem-vindos aí mais uma vez ao canal da Eplan Brasil, mais um podcast hoje. Eu sou a Thalita Miranda, especialista nas soluções Eplan, e o assunto hoje é velocidade. O assunto hoje é diferente do que a gente tem abordado nos últimos podcasts. E para mim tem um quê um pouco mais especial, porque eu sou cria do projeto educacional. Então, a gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje. E eu tenho convidados muito especiais aí para trabalhar hoje ao longo deste assunto. Espero que vocês gostem, vai ser um tema bem bacana, tá? Eu quero trazer aqui para começar, mais uma vez, obrigada. A gente já conversou aqui nos bastidores. O professor Carlos da FEI, o time da FEI está em peso aqui hoje para falar comigo sobre um projeto de patrocínio bem interessante que a gente tem já há algum tempo. Então, antes de mais nada, antes da gente começar explicando qual é o assunto do podcast de hoje, professor, obrigada pela tua presença aqui. Se pudesse apresentar o seu nome, a sua área de atuação na FEI, por gentileza, fica à vontade. Bom, primeiramente, a gente que agradece, né, a oportunidade. A Eplan é um baita de um parceiro nosso. Eu sou professor da área da engenharia mecânica, voltada à área automotiva. E ingressei nesse projeto muito recente, então eu sou novato na coordenação do projeto do Fórmula Combustão. Legal. Ele é bem dividido, né? Temos o Fórmula Combustão e o Fórmula Elétrico. E eu já conheci a riqueza do projeto, mas agora envolvido eu estou percebendo que é muito mais do que a gente conversa na sala dos professores, enfim. É um mega projeto mesmo, muito legal estar presente. Então, você é responsável pelo Fórmula Combustão. Nós temos também o professor Renato, que é responsável pelo Fórmula Elétrico. Então, inclusive, quero mandar um abraço, agradecer aí a parceria. O professor Renato também tem acompanhado o nosso projeto aqui. Hoje ele não está presente, mas que tem acompanhado aí o projeto do Fórmula. O projeto Fórmula, para nós, é um caso muito interessante, porque a gente está acompanhando na FEI desde 2022, se não me engano. Foi um projeto que surgiu do carnaval. A gente fala que foi um sonho de carnaval, porque nós começamos com o projeto do Carnaval 4.0 com a Rosas de Ouro em 2020, junto com a FEI, no projeto do Carro Abre Alas, e dali surgiu a oportunidade da gente se aprofundar com a instituição em outras disciplinas, seja na sala de aula. Hoje a FEI utiliza no dia a dia nas disciplinas, né, de engenharia o Eplan, e também em projetos de patrocínio como Fórmula e o Baja, né? Então, para a gente tem um pouco mais especial, porque é a vivência da instituição de ensino com as ferramentas da realidade, né, professor? Acho que isso que é um ponto importante que os alunos podem vivenciar hoje, né? A gente conversa bastante sobre isso, né? E a vontade é que todos pudessem participar. Sim. Porque realmente traz uma musculatura para o aluno, de uma vivência real e o entendimento do que é engenharia. A gente vive muitas perguntas: onde eu uso? Para que isso? O que isso vai me trazer no futuro Sim. profissional? E a oportunidade de estar num projeto grande como esse é justamente eu responder essas perguntas. Está vendo onde você usa? Está vendo a importância disso? Como existe uma pertinência em todas as disciplinas que são ministradas para trazer essa musculatura e esse conhecimento de forma a conseguir finalizar a construção, e fecha todo um crivo de engenharia que é muito interessante. Ele sai do papel, vai para a simulação, constrói e valida. Então você fechou todo o ciclo. E é um conceito que a Eplan sempre trabalha muito, que é o conceito de cadeia de valor integral, né? Desde o conceito, a engenharia, até as preocupações na documentação, práticas para a fabricação, né? Eu acho que a parte de documentação é algo também extremamente valioso nesse processo. Não somente tem uma tabela de componentes, custo, mas tem um histórico do que foi feito, que isso não se perca no decorrer do tempo, para que não reinvente a roda num futuro próximo, né? Então, essa questão eu acho que é extremamente válida. E trabalhar a competitividade dessa molecada, né? Não deve ser fácil cuidar dessa equipe, né? A equipe está aqui nos bastidores, né, equipe? Mas acho que é um projeto muito legal, muito enriquecedor, né? Para a gente também, eu falo que de uma forma especial para mim, né? Óbvio, para a Eplan tem um sabor especial, porque nós temos um carinho muito grande por projetos educacionais. Para quem não sabe, aí no canal, eu trabalho há 17 anos na Eplan, mas eu vim do educacional, né? Conheci o Eplan na faculdade, e foi dali onde nas disciplinas, né, da faculdade, e dali foi onde eu comecei a trabalhar na Eplan, na área técnica e tudo mais. Então,
mais do que ouvir a EPLAN dizer o quão importante é o trabalho com as instituições de ensino, eu pude vivenciar isso e saber o quanto foi importante para o meu crescimento profissional. Então, acho que isso para os alunos poder vivenciar esse processo utilizando as ferramentas reais do mercado e utilizando no dia a dia aquilo que realmente o povo a indústria utiliza, faz muita diferença. Assim. Acho que para a gente tem um ponto bem especial e a FEI tem sido um grande parceiro nosso aí nesse processo. A gente agradece e realmente isso é uma semente que toda empresa deveria, né, irrigar. Com certeza. Porque isso traz para a meninada uma vivência espetacular. Então, a gente já deu um spoiler aqui, né, professor, do tema que a gente vai falar, é sobre o projeto de patrocínio que a EPLAN tem com a FEI. A FEI, que é uma universidade aqui de São Paulo, que tem um grande processo, tem vários processos de patrocínio diferentes, de projetos diferentes rolando dentro da universidade. Eles trabalham com os alunos desde fórmula, projetos de robótica, outros projetos com outras empresas parceiras. É uma instituição que tem visado muito o que a indústria está caminhando. E isso a união entre a parte acadêmica com a indústria que tem funcionado muito. É uma instituição que, para nós, é um grande referencial. E hoje eu quero trazer aqui quem bota a mão na massa nos projetos para essa competição, para explicar para a nossa audiência o que é o projeto Fórmula SAI. A gente também tem parceria com o Baja, então eu já vou deixar aqui gravado, convite para o time do Baja vir para cá conversar com a gente também, porque também na FEI eles utilizam, e explicar o que é essa competição, o conceito do projeto, quais são as regras, o que eles têm que se preocupar e como eles utilizam o EPLAN. Porque acredito que algumas pessoas ao redor acreditam que o projeto do carro do Fórmula é um carro simples. Mas eu já visitei a FEI e eu vi que não é nada disso, é um projeto bem avançado, né? É surpreendente, realmente é surpreendente. Com gestão de diversos aspectos, enfim, eu acho que vai ser bem legal vocês conhecerem aqui hoje. Então, professor, eu agradeço aqui a sua introdução, por trazer os alunos, por fortalecer a cada ano aqui esse projeto de patrocínio, por nos ajudar aí ao longo desse ano, pouco tempo que o professor está na FEI, mas é um projeto de tanto tempo que a gente tem junto, e vamos trazer esses alunos para cá. Perfeito. Na FEI tem muito tempo que eu tô, é num projeto que eu sou novatinho. Sim, com certeza. Professor, muito obrigada. E vou convidar, então, os alunos para virem aqui falar com a gente. Bora conversar? Bora. Bom, mudamos aqui a equipe na mesa. Professor, deixei ele dar uma descansada agora. Vou botar os meninos para trabalhar mesmo, que são os alunos, que são os responsáveis pelos projetos do Fórmula, né? Aqui a gente está tanto com o time combustão quanto elétrico. Vou pedir para eles se apresentarem. Eu queria que vocês falassem aqui o nome de vocês, o curso que vocês estão fazendo, em que estágio que vocês estão e de qual projeto que vocês são responsáveis. Pode ser? Então, fechou. Vamos lá, por favor. Primeiramente, muito obrigado aqui pela oportunidade de estar participando. Me apresentando um pouco agora, eu sou o Bernardo. Uhum. Hoje eu estou como responsável pelo carro a combustão, então pelo combustão aqui na FEI. Eu faço engenharia mecânica e estou no 7º semestre. Nossa, tá quase acabando. Falta 5, né? Tá metade. Bom, eu sou o Emerson, hoje eu sou o atual capitão do Fórmula Elétrico. Uhum. Hoje eu tô fazendo engenharia mecânica, tô no 10º semestre de engenharia mecânica na parte noturna. Meu nome é Renan. Renan já é velho do Fórmula, né, Renan? Eu tenho 3 anos e meio aí, mais ou menos, de equipe. Hoje eu coordeno o powertrain e a eletrônica do Fórmula Elétrico, mas também já tive a maior parte desse tempo responsável pela eletrônica do Fórmula Combustão também. Então, Sim. a gente viveu os dois mundos aí. Legal. Bacana porque o Renan também pôde acompanhar um pouquinho o início do processo de parceria, né? Os meninos são mais recentes, né? Mas não tão recentes assim, mas o Renan conseguiu participar um pouquinho desde o início do processo de parceria, já acompanhou alguns eventos nossos também, né, Renan? Sim. Então, pô, que bacana. Primeiramente, né? Deixei se apresentarem, mas obrigada pela disponibilidade de vocês. Acho que vai ser muito legal mostrar um pouquinho do projeto de vocês, da realidade, o que vocês vivenciam nessa competição, para que a nossa audiência, né, o Brasil possa saber o que vocês estão fazendo aqui, porque isso é um projeto de referência, vocês estão indo até para fora, já foram algumas vezes, então acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do que a FEI tem trabalhado aqui, né, para o nosso país, isso é muito legal, tá bom? Mas antes de mais nada, eu queria que vocês me explicassem o que é o projeto do Fórmula SAI.
Eu sei que a gente tem as categorias do combustão e elétrico, né? Mas vamos falar um pouquinho para nossa audiência o que é o Fórmula, o que é o projeto Fórmula e quais são as atribuições que vocês têm hoje. Quem começa? Quer falar você? Pode. Fique à Eu vontade, posso gente. começar. Ó, o microfone é de vocês. O projeto de Fórmula SAE é um projeto específico para faculdades de engenharia, onde o intuito é justamente uma equipe de engenheiros estudantes construir um protótipo do tipo Fórmula, que são esses carros, eles chamam de open wheel, né, que não tem paralama, né? Estudantil, então as dimensões são um pouco menores, a gente tem um regulamento específico direcionado para esse tipo de projeto, mas o intuito é justamente todos os alunos, membros da respectiva equipe, construir, desenvolver, projetar, tomar todas as decisões de gerência, de construção, de projeto. E no final, todo ano tem uma competição onde a gente vai e é avaliado por juízes de diversas áreas da indústria e coloca o nosso carro na pista. E aí já compete com diversas outras faculdades, tanto na categoria combustão quanto na categoria do elétrico. Legal. Então, assim, não é só projetar, vocês estão projetando, estão botando a mão na massa, estão gerenciando e estão botando o carro na rua para correr, para provar que Exato. tudo que vocês fizeram, né, o trabalho de um bom tempo, né, tá rodando e tá funcionando. Que legal. Eu acho que a maior proposta que a SAE tem para o Fórmula é você se aproximar cada vez mais da indústria no desenvolvimento de um protótipo comercial. Então, na competição, a gente tem que não só desenvolver o carro e apresentar o desenvolvimento do carro, mas fazer com que ele seja viável de ser fabricado e tipo, você relatar todo o custo do carro. Então, todo o relatório de processo de montagem, de fabricação, todo o custo das peças, tudo isso tem que ser relatado e vale muitos pontos na competição também. Ah, sim, tudo isso vale ponto, né? Não só o projeto, Não não só só a a pista. competição, mas também a documentação que vocês elaboram. A competição ela é bem dividida entre as provas, que a gente chama de provas, são o que vale ponto, né? As provas estáticas e as provas dinâmicas, que a gente chama. Então, para as provas estáticas, a gente tem desde o relatório de custos, que é onde a gente custeia individualmente cada uma das peças, cada um dos processos de manufatura do carro inteiro. Então, vale ponto tanto o valor total do carro, quanto como você justifica e como você custeia cada um dos processos, como você se organiza para apresentar isso Quão bom para tá um o seu juiz. relatório. Que não só o envio de um relatório, mas a apresentação em si do seu relatório e como você se organiza e explica isso para um juiz. Tem também as provas de design, onde a gente é avaliado no quesito de engenharia pura, então justificar todas as decisões, todas as escolhas, todos os porquês do seu projeto em todas as áreas do carro. E depois a gente tem as dinâmicas, então são diversas situações, tanto só de reta, só de curva, resistência e voltas rápidas também. Então a gente tem 4 provas principais, que é a aceleração, que é só mede quão rápido você faz de 0 a 75 metros. Tem o skid pad, que é só para validar e testar a capacidade de lateral do seu carro, né, que é o 8. Tem o autocross, que é uma volta rápida, e o enduro, que é a prova de resistência, a prova de maior duração que a gente tem, que são 22 quilômetros, e dividido em 2 pilotos, né? Então a gente é avaliado dentro desse enduro, tanto no tempo que a gente demora para fazer, mas também com a eficiência de combustível que a gente tem. Então, boa parte dessa pontuação também está relacionada, assim, quão rápido você vai, mas quanto de combustível você gasta, ou eficiente, energia, Quanta energia você quanta gasta. energia você Depende gasta se é para... o combustão ou o elétrico. Isso. E Exato. os pilotos são os alunos também. São os alunos. Gente. Isso. Que louco, que legal. Tirando a parte de inspeção técnica, né? A parte de inspeção técnica não vale pontos, mas se você não passa, você não compete. E acaba que toma uma boa parte dos dias de competição, né? Em média são 4 dias de competição. Aí você tem um dia para inspeção técnica, que pode ser prolongado, dependendo da situação do seu carro. Você tem um dia para provas estáticas e 2 dias para provas dinâmicas. Ah, então vocês ficam um período aí de competição. A competição em si são 4 dias, né? Não. É um para credenciamento e são 4 de competição mesmo. Legal. A credenciamento geralmente é feito na quarta-feira, com toda a documentação da equipe, toda a documentação dos membros da equipe, e posteriormente na quinta já começa as inspeções técnicas, então onde você vai e mostra que seu carro está conforme os relatórios que você mandou para a competição, está dentro do regulamento, comprova a equivalência estrutural do seu carro. Aí, posteriormente a isso, na sexta-feira tem mais um dia de inspeção, aí são umas inspeções mais dinâmicas, que tem o tilt test, que é quando ele inclina o seu carro para simular uma situação de curva, para ver se está tendo vazamento, se está tendo descolamento da roda, possível tendência a capotamento do seu carro, para comprovar a segurança. E também tem o brake test, que é basicamente você
dar pedal fundo durante uma distância curta e depois cravar o pé no freio para ver se está travando as 4 rodas e se está tendo... Você consegue, em uma possível situação de falha do seu carro, parar ele seguramente. Isso tudo para poder comprovar vocês participarem da Isso tudo antes de poder começar a competir de fato. Tem o rain test também, que tem 2 provas que são específicas, né, para cada carro. No combustão tem o noise, que é o teste de ruído, que você vê se seu escapamento se todo o seu powertrain tá conforme as normas que o regulamento pede de pressão sonora. Então tem uma faixa de decibéis específica para cada faixa de rotação que você tem que seguir. E para o elétrico tem o teste de chuva, porque você precisa, é um carro elétrico, já é mais perigoso, já teve acidentes em competições internacionais com baterias, então eles são bem rigorosos nessa parte. Então o carro fica 5 minutos embaixo de uma simulação de chuva ligado. Aí você desliga ele e ele continua. Na real, você desliga a chuva e ele continua ligado para ver se ele. Que tá tudo certo. Se o seu sistema de desligamento entra em ação. Ah, legal. Porque ainda tem essa seção, né? Não é Sim. se pega fogo. O pessoal não vai ver se pega fogo, vai ver se seu sistema de desligamento funciona. Isso depois de toda a inspeção elétrica de segurança também. Eles, antes de colocar o seu carro para ligar, você nem pode ligar seu carro se o seu elétrica não está em funcionamento. Então é bem rigoroso a parte de segurança. É um regulamento muito seguro. Até porque é uma competição mundial, né? Não é só no Brasil que isso acontece, né? Então outros países estão envolvidos, tem toda uma regulamentação para que vocês possam depois, se possível, até competir lá fora, né? Sim, já aconteceu algumas vezes aqui com a FEI, né? E eu acho isso um trabalho muito legal. Eu queria... Vocês viram... Gente, pessoal, eu acho que já deu para ter uma noção de que o projeto é bem mais complexo do que muitos imaginam. E eu queria destrinchar um pouquinho, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do conceito até a competição. E, antes de mais nada, as disciplinas que hoje trabalham no Projeto Fórmula, engenharia mecânica, elétrica, tem alguma outra disciplina que vocês... algum outro curso que trabalha com vocês, dos alunos, ou é só mecânica e elétrica hoje? A grande maioria é mecânica e elétrica, mas a gente tem hoje uma parcela que é o pessoal de controle de automação, que se aproxima uma mistura dos dois. Produção também tem algumas pessoas mais direcionado para a parte de gestão, mas também um pouco de envolvimento na mecânica e elétrica. E por conta da parte de já suprimentos teve engenharia de robôs também. E já teve engenharia química, né? também. Mas aí entrou pra parte de gestão. Eu esqueci de comentar, eu faço elétrica. Ah, sim. Tem muita rincha aqui entre mecânica e elétrica. Aqui, ó, mecânica sentou de um lado, elétrica, eu sou mais da elétrica também, gente, desculpa. Não, pior que não. Acaba que, quando você faz parte da equipe, você acaba fazendo de tudo, né? Legal. Então, mesmo o pessoal de mecânica, às vezes acaba, como tem muita parte de validação de dados com sensores, o pessoal acaba se movendo bastante com a elétrica. E o pessoal de elétrica, principalmente do lado do elétrico, você tem o powertrain, todo o trem de força, você tem que se envolver com mecânica. Então todo mundo faz tudo. Não dá pra fugir, mas... As piadas sempre rolam, mas acho que todo mundo tá no mesmo barco, né? A gente fala que é engenharia automotiva. Você faz o que precisa. Exato, que legal. É bom saber disso, porque em alguns lugares, em algumas situações na indústria, as disciplinas têm muita rixa. Então, mostrar que já aqui na instituição, no projeto, vocês trabalham de uma forma verdadeiramente integrada, isso é sensacional. No Fórmula FEI em específico, essa necessidade de trabalhar com elétrica também é muito, muito corriqueira, porque, querendo ou não, a gente tem poucos membros no subsistema de elétrica. A gente tem uma equipe de 30 pessoas e tem 4, 5 pessoas trabalhando em elétrica. Então, necessariamente, a gente pega alguns membros de mecânica para estar trabalhando em elétrica para estar desafogando o volume de trabalho que eles têm. Então, tem uma parte também de gestão de pessoas ali que a galera de produção também tem que trabalhar, que tem que distribuir melhor as tarefas para a gente estar conseguindo entregar, porque no final não adianta nada. A mecânica tá excelente e não ter o chicote elétrico do carro funcionando. Exato. Não adianta você ter um carro para expor. Você tem que andar. Exato. E vocês têm todo um time, não é só a parte de produção, tem a parte de marketing, tem gestão de pessoas, como você falou agora há pouco, e são sempre os alunos que estão aqui, obviamente, com a gestão do professor, como o professor Carlos, o professor Renato, mas vocês têm um grupo de alunos muito forte trabalhando em diversas áreas ali para suportar vocês, né? Não só a gestão de pessoas, né? Acho que os capitães podem falar melhor, mas eles acabam cuidando muito bem da parte financeira também da equipe. A gente tem hoje um controle financeiro que a gente tem que fazer com a FEI, então toda a compra que a gente tem que fazer para a FEI, a gente tem que justificar o motivo da compra, justificar a quantidade, a finalidade que estão sendo usados os itens, porque a gente tem um orçamento que é feito anualmente com a FEI. Então, toda a previsão de orçamento a gente faz com a FEI no final de todo o ano para o ano seguinte,
E a gente prevê tudo que a gente quer fazer na temporada para FEI e deixa expresso isso no orçamento. E aí, todas as compras que a gente tem que fazer conforme a gente vai desenrolando o ano, a gente tem que fazer uma gestão financeira para a gente estar utilizando da melhor forma possível o orçamento que a gente tem disponível. Por isso que um primeiro passo, até antes de começar o planejamento do carro, é esse processo de levantamento de fornecedores e até de parcerias, né? Nesse caso, a iPlan entra como um parceiro, né? Fornecendo as soluções em software. Então, a gente tem esse projeto educacional, que já é um trabalho direto já há muitos anos e de forma gratuita. E já deixa aqui aberto, porque a iPlan tem muito parceiro. Parceiros, se vocês tiverem interesse em patrocinar aqui a equipe, em ajudar, de repente, componentes elétricos ou qualquer outro... A gente vai falar aqui ao longo desse podcast o que desenvolve, o que vocês trabalham em cima do carro, do veículo, ó, equipes que trabalham com a parte de eficiência energética, enfim, ó, já fica aberto o canal, ó, podem falar com a gente, que a gente tem Por contato favor. direto, vou deixar o contato da A gente FEI, agradece. porque todo o controle de suprimentos é importante para vocês Sim, já Com antes, né? certeza. O gerenciamento é sempre o gerenciamento de todos os recursos, tanto financeiros quanto materiais, é sempre um desafio, né? Sim. Porque é muito limitado pelo orçamento, mas também pelo como você armazena as coisas, né? Então, a gente tem controle tanto de estoque do que a gente tem na equipe hoje, também tem o controle financeiro. Então, tem que ter essa parte de gestão tem que ser sempre muito bem arquitetada e interfere bastante também no conceito do carro que a gente quer construir. Aqui tem um desafio a mais também, que a FEI trabalha com orçamento anual, que começa em janeiro e acaba em dezembro, só que a competição, as temporadas começam em agosto e acabam em agosto. Então a gente já tem que começar o ano com o início do orçamento pensando em 2 temporadas. Vocês já estão sempre trabalhando com uma rodando e a do ano seguinte. Sim. A gente basicamente, quando a gente faz o orçamento, a gente prevê o que a gente precisa para finalizar o carro da temporada e possíveis mudanças para o carro do próximo ano. Então a gente sempre trabalha meio que alavancado, sempre pensando basicamente, Melhoria contínua Sim. o tempo inteiro. sim, sim. Legal. Sempre pensando também, hoje, sei lá, um bloco de alumínio série 7 está custando R$1.000, daqui 6 meses ele vai custar 1.300. Então eu vou colocar 1.400 ali para eu ter uma folga, para eu conseguir comprar o que eu preciso lá no final do ano para estar desenvolvendo o projeto. Sim. Que eu acho que um ponto relacionado a isso que a gente não comentou, na competição tem uma regra que proíbe você participar com exatamente o mesmo carro que seja 2 anos seguidos, né? Então, toda a competição a gente tem que mostrar um relatório de mudança de projeto. Então, de um ano para o outro, por exemplo, ano passado a gente foi com um carro. Se quisesse ir com o mesmo carro parecido esse ano, a gente teria que ter pelo menos 2 ou 3 mudanças significativas. Então, não é só mudar um adesivo ou mudar uma cor, né? É mudar chassi, Tem que mudar algo suspensão. que você consiga justificar em performance. E caso você não tenha essas mudanças, você já sofre penalidades antes mesmo de você já chega na competição com pontos a menos. Ah, entendi. Podendo até invalidar a sua participação, né? São bem criteriosos. Então, eu acho que mudança e inovação é algo que é bem cobrado desde o início do projeto, né? Por regulamento. Que eu acredito que seja um conceito justamente disso, né? A cada ano trabalhar a inovação desses projetos, seja do combustão, seja do elétrico, principalmente também, né? Agora o elétrico vindo com tanta força, né? E se tratando do planejamento, antes de falar um pouquinho do que a iPlan trabalha, né? Porque acho que a iPlan é uma fase do projeto de vocês. Tudo começa com o conceito do chassi, do projeto, da concepção mecânica, né? Vocês começam com a parte mecânica, aí a equipe da elétrica vai trabalhando junto com vocês. Como que é essa concepção, assim, do planejamento do projeto? Sei que vocês já trabalham com uma base, né, de outros anos, e vocês vão sempre aprimorando. Tem um time que trabalha com essa parte do chassi. Como que é a organização, assim, do projeto de vocês? Hoje a equipe ela é subdividida em 8 ou 9 subsistemas, eu não me lembro de cabeça agora, mas basicamente tem o subsistema de mecânica, que é suspensão e direção, aerodinâmica, chassi, transmissão e powertrain. Powertrain seria tanto o sistema de transmissão quanto o sistema de motor, basicamente, do carro, de trem de força. E na parte elétrica a gente tem a parte de eletrônica e a parte de... No caso, indo para o carro elétrico, powertrain EV. Mas tem subdividido nesses dois subsistemas em elétrica. Aí tem a parte de gestão, que a gente tem a gestão de equipe, que é basicamente englobada por chefia de oficina, e a capitania, que acaba desempenhando um bom trabalho de gerência das pessoal junto com a galera de gestão. E também dentro dessa parte, a parte de marketing, que a gente trabalha buscando sempre novos parceiros. Então, a gente subdivide a equipe em diversos subsistemas para estar
otimizando o trabalho de todo mundo e está conseguindo distribuir as tarefas de uma melhor forma para o carro todo. A fase de projeto, a gente começa, basicamente, a gente tem um carro hoje muito rico em aquisição de dados, com muitos sensores, então a gente tem bastante dado dos dados dos carros antigos, então a gente sabe hoje no projeto o que é bom no carro anterior, o que é ruim no carro anterior, quais são os problemas de cada projeto. Então a gente tem um dado muito rico interno, mas a gente também acaba fazendo muito benchmark das equipes no exterior. Então, para fundamentar o conceito do carro, a gente fundamenta ali, depois que acaba a competição em agosto, a gente passa basicamente um mês discutindo o que a gente vai fazer para a próxima temporada. O que vocês tiveram de dificuldades, o que vocês viram no universo global para poder montar as melhorias de vocês. Essa é até uma tarefa bem difícil, porque mesmo com esse tanto de dados que ele comentou, às vezes é difícil você sentar e todo mundo analisar exatamente o que fez a gente perder ponto, o que fez a gente ganhar ponto, né? E como que a gente pode, da maneira mais fácil, conseguir ser melhor, né? Então, quais pontos no projeto são melhores para a gente fazer essas mudanças? E nesse meio tempo, além do que estão utilizando e o que performou no carro de vocês, tem as tecnologias que o mercado vem trazendo, né? Sim. Então, é mais um insight que vocês têm que jogar junto no bolo. Num cenário ideal, assim, de desenvolvimento de um projeto, se começa mesmo antes da competição anterior. Então, o conceito do próximo carro já está sendo feito. Você primeiro tem que definir todos os highlights dele, baseado em tudo os déficits que você tem no seu carro atual. Então, toda essa parte de dados que ele comentou, de highlights de performance, são definidas antes dessa competição. Então, se eu chegar em agosto para começar a pensar nisso, tipo, já do zero, a gente já está atrasado. Nossa. Toda a parte de desenvolvimento é dividida em conceito, desenvolvimento, manufatura e testes. Só que isso é um macro, né? Se você for bem a fundo mesmo, tem... Tipo, só na parte de conceito você tem benchmark, você tem simulação de ponto massa, que são umas simulações mais simples para pegar sensibilidades do carro. Então, tudo isso já tem que ser desenvolvido mesmo antes. Até porque os processos de manufatura de chassi já são bem mais extensos, já são bem mais demorados para ser feitos. Nossa, todo um conceito, gente, é muito detalhe. Não, é bem detalhado. Se você voltar, por exemplo, na última temporada a gente competiu no internacional. Num cenário em que você vai ter uma temporada que você vai competir no internacional, ele não é na mesma data do nacional. Ele tem 1 ou 2 meses de antecedência, então você já tem menos tempo para fazer. Então, por exemplo, se a gente quiser ir para o internacional ano que vem, a gente tem que começar o carro agora. Então, toda essa parte de conceito já tem que ser desenvolvida bem antes. Cronograma apertado. Porque se a gente começa a desenvolver, por exemplo, a data do internacional é em julho. E aí a gente tem... Pra gente levar o carro lá para fora, a gente demora cerca de 1 mês. Então, a gente... Para estar o carro com segurança na competição, a gente tem que enviar o carro no final de abril. Então, ou seja, a gente já tem 1 mês a menos. E as equipes lá que competem geralmente no internacional, acaba julho, eles têm um break ali, uma etapa de conceito ali já em agosto, no máximo, já está fundamentado o conceito do carro. E se a gente deixava pensar no conceito do carro para o internacional só depois de agosto, a gente já tem 2 meses a menos, porque a gente tem 1 mês de pallet e 1 mês de conceito que os caras estão na frente da gente. Então, a gente já tem, em vez de ter 12 meses, a gente já tem 10. Nossa. Então, a gente já tem que, querendo ou não, ser mais conservador no projeto. Sim. Com certeza. E se tratando do projeto em si, então vamos dizer que já teve toda essa elaboração mecânica. Hoje, só para a nossa audiência entender onde o E-Plan entra nesse projeto, o E-Plan ele entra nessa parte da engenharia de planejamento, né? Onde os meninos da elétrica pegam o carro em 3D, importam para dentro do harness, né? No E-Plan harness, para fazer a parte dos chicotes. Mas não somente isso, porque também é utilizado o E-Plan Electric P8 para desenvolvimento do 2D dos chicotes elétricos, né? Vocês têm essa interface nas duas plataformas hoje, né? Toda essa parte tipo, com a E-Plan, ela começa... Você tem um começo na fase de conceito, acaba que a elétrica entra na fase de conceito também, não só necessariamente quando o carro já está pronto, mas principalmente na parte de desenvolvimento. Então, você inicia fazendo os esquemáticos do sistema de funcionamento pelo menos no elétrico, de alta tensão. De baixa tensão, você vê toda a parte de aquisição de dados e o que diria são os pinouts do carro. Já no P8, e depois você passa para a elaboração em CAD. Depois que, o ideal seria, depois que finalizar todo o assembly do carro, todos os subsistemas posicionarem tudo,
você já está com o esquemático do seu chicote desenvolvido, a planilha dele desenvolvida, toda a pinagem dele desenvolvida, né, que a gente chama de spread, você passa para o roteamento 3D do bundle principal. Para poder gerar os chicotes. Exato. Ali. Então, depois que linha de freio já está posicionada, você já tem todo o chassi feito, todo o invólucro, todos os componentes do carro posicionado, você vem posicionando a passagem do seu chicote. Obviamente, todo o posicionamento dos componentes são feito pensando no chicote também para favorecer. Porque aí você consegue aliviar a massa, você consegue reduzir comprimento de chicote, tudo isso impacta muito. Você já vem no protótipo virtual a localização dos sensores, o layout de acordo com o que foi elaborado na parte mecânica do chassi, Exato. a disposição dos componentes, não só dos sensores, mas também de outros equipamentos que ficam dentro do carro, para fazer a elaboração dos chicotes. A E-Plan, eu diria que não entraria só na parte de desenvolvimento do chicote, né? Eu falo que entra na parte de desenvolvimento da eletrônica e toda a parte embarcada do carro. Porque, querendo ou não seria... Você faz o projeto da eletrônica não só para o funcionamento. Uhum. Você tem que pensar em performance também. Porque o chicote pesa, o sistema de alta tensão pesa, os componentes pesam. Então, por exemplo, a gente prioriza passar chicote o mais baixo possível no carro e o mais distribuído possível. Para você ter um centro de gravidade baixo, que a gente viu nas simulações lá em conceito, que traz mais performance para o carro, e favorecer não atrapalhar a distribuição de massa. Então, todos os componentes são posicionados no começo do design de packaging do carro para isso. Não só visando montagem, não só visando a alocação dos componentes, mas principalmente performance também. Legal, então isso foi um trabalho que vocês foram desenvolvendo ao longo do tempo com o E-Plan, com a parte de prototipagem e com os relatórios, com o gerenciamento que vocês foram tendo do veículo ao longo do tempo. Isso. Pô, que legal. Só no projeto desse ano, eu acho que a gente está aliviando 2 quilos, algo assim, só de cabo, de chicote. Então, desde chicote de baixa tensão até chicote de alta tensão. Então, são 2 quilos no carro, é bastante coisa. É um carro de 200 quilos, pô, você está aliviando ali 1% de massa, mas é 1% de massa que às vezes faz você virar 0,1 mais rápido, 0,2 mais rápido. Se você comparar o projeto da fiação do carro da temporada passada, que foi para o internacional, para o atual, foi aliviado aproximadamente 60% de massa só em chicote, de baixa tensão, sem pensar em alta tensão ainda. Nossa. Alta tensão a gente pesou ontem, deu 350 gramas de alívio, ele pesava 1.200 e alguma coisa, agora foi para 900 e alguma coisa. Eu não vou fazer essa conta agora, mas Tá tranquilo. seria o quê? Uns 30% de alívio? Sim. Então, Isso que eu acho sensacional, porque a prototipagem virtual, ela não visa só você simular como que vai ser o ambiente real para facilitar a montagem. Esse é um ponto, vocês têm a parte de produção lá, vocês também fabricam o chicote, fabricam o veículo, vocês também têm as dores de onde vocês vão posicionar, mas tem toda uma gestão antes do peso, da qualidade, do controle de quantos fios, dos materiais. Tem vários detalhes que também podem ser beneficiados através do protótipo virtual, né? Sim. Aí o processo de desenvolvimento do chicote, você começa fazendo a planilha, que nem eu falei, você passa para o esquemático no P8, depois disso você faz todo o relatório de cor de cabo, a pinagem que vai estar, a função que ele vai ter, você modela o cabo, peso por metro, custo de cada cabo, porque isso vai te trazer retorno lá na frente para o relatório de custo que a gente comentou. E aí depois, quando todo o assembly do carro estiver montado, você passa para a parte do harness, que seria a parte de roteamento. Que aí vocês vão verificar onde o chicote vai ficar. Isso. Interessante. Mas lá atrás na planilha você já pensou em dispositivos para reduzir comprimento de cabo, que você coloca dispositivos que tem conversor CAN. Você já posiciona aterramentos em lugares específicos para você diminuir o comprimento dele. Você já faz splices pensados para diminuir o comprimento de chicote em passagem de trança concêntrica. Então, tudo isso já favorece bastante. Legal. Aí, no roteamento, você começa passando o bundle principal e vai separando para cada conector. Hoje, são 84 conectores no RB9, que é o elétrico atual, e 45, 50 splices, mais ou menos. São as derivações que tem dentro do chicote. Então, é bastante coisa para um chicote que pesa 2 kg assim, de massa. Que ficou extremamente leve. E acho que a principal função que eu mais gosto é a parte de dimensionamento da trança, né? Você coloca o fator de trança que você vai trabalhar e ele já dá o offset no comprimento do cabo para cama de pregos. Enrolando. Legal. Aí feito o roteamento, você exporta tudo isso para o 2D em tamanho real e aí você tem a impressão do gabarito de montagem do chicote para você já fabricar com precisão. E esse ano a gente fez na medida, assim.
gente cortou o certinho. fio na cabeça do prego e chegou tudo. Montamos no carro, chegou tudo. Tá bem, Legal. ficou muito bom, assim. Porque a gente tinha problemas que a gente falava assim, ó, vamos dar um offsetzinho, porque se não chegar, ferrou. E a gente sempre tinha problemas que ficava muito comprido. E aí, mais cabo, mais peso, mais acabamento, Porque ficava a gente bem ruim. ainda assim, mesmo tendo todo o protótipo virtual, a gente fica naquela, mas e se vocês Sim. têm um projeto muito contadinho, né? Então tem a que tomar gente um não certo pode ter- cuidado para não ter erro. Então fica Aí- aquela apreensão. Aí esse ano, tipo, a gente sempre teve problema de ficar grande, ficar pesado, ficar ruim de montar, porque fica muito cabo. Aí esse ano falou, vamos cortar na cabeça do prego os fios, pra ficar na medida. Aí deu certo. Que bom. Aí eu já, um case já. Dá pra confiar, gente. Que legal, que legal. E tem toda a parte de documentação também que vocês hoje emitem, além da parte do protótipo e do projeto, né? Hoje vocês Sim. fazem todos os relatórios de materiais, de comprimento, tudo isso vocês utilizam hoje. Sim. Se caracterizar no P8 para que é cada fio, você tem um fio de linha de potência, um fio de linha de sinal, um fio de linha de aterramento, isso no relatório de custos vai te trazer muito benefício, porque você tem que custear quanto de cabo você usa em metros de fios de sinal. Você fazer isso sem um relatório do E-Plan, você tá ferrado. Uhum. Você vai ter que contabilizar e fazer conta de comprimento de cabo e você vai chegar numa estimativa, mas no E-Plan ele te dá o comprimento ideal, porque você manufaturou baseado nisso. Eu acho isso importante porque aí vocês podem se preocupar realmente com a tecnologia do carro. Tem certas funções que, ok, são contas que, né, nós somos da área de engenharia, assim, a gente tem que se preocupar com isso. Mas se a ferramenta, ela já te proporciona esses resultados, fica muito mais fácil você pensar em como vocês vão aumentar a eficiência do veículo, que equipamentos vocês vão utilizar, de que forma vocês vão gerenciar, né? Muito mais A gente é sempre muito elogiado pelos juízes e a gente sempre tem um zelo muito grande para essa parte de CAD, de mundo virtual, para a gente conseguir fazer os relatórios da melhor maneira possível e conseguir mostrar para os juízes o que a gente está realmente utilizando. Uhum. Então, mostrar às vezes um esquemático do E-Plan para mapear o custo do carro, mostrar um esquemático, o comprimento que é calculado virtualmente e bater com o real e mostrar para o juiz isso é sempre muito elogiado, é sempre muito enriquecedor. Isso na prova de design que ele comentou, onde você fala para juízes especialistas na sua área, como foi o desenvolvimento do seu carro, é bem legal. Essa é a minha prova favorita na competição, disparado. Que aí você mostra a engenharia que você fez, né? Então, sempre aparecem figuras muito importantes para o automobilismo, né? A gente tem muitos engenheiros que já estão muito bem estabelecidos na indústria, mas também muito estabelecido no meio automobilismo. Então, tem engenheiro da Stock Car, que foi um dos que fundaram o Fórmula Elétrico, que é o Fábio Mori. Tem engenheiro da Fórmula 1, que trabalha na Red Bull, que eu já apresentei. Lá fora, a gente apresentou para alguns engenheiros da Tesla. Então acaba que é muito legal essa interação que você faz. E eles gostam muito de ver essa documentação, esse desenvolvimento com ferramentas na indústria. Então o pessoal gosta bastante. Para ver como isso é uma grande porta para vocês, profissionalmente falando, né? Sim. Todo esse cuidado que vocês têm com a documentação, com o projeto, com o desenvolvimento, com a performance do veículo, com a tecnologia que vocês estão desenvolvendo no Brasil, podendo ter a oportunidade de levar isso para outros lugares. Sim, né? sim, é bem legal. E com relação à competição, então a gente comentou um pouquinho no início aqui sobre a competição, vocês têm várias etapas, né? Então todos esses pontos são importantes, o projeto, o conceito, a documentação que vocês fazem, para daí poder colocar o carro para correr. Então tem vários detalhes aí específicos, né? Bacana. E tem algum... E eu queria trazer aqui um ponto que, quando eu visitei vocês, faz tempo eu preciso ir de novo lá, né? Mas vocês me mostraram toda a parte de gestão dos sensores, o monitoramento de frenagem, de curva e tudo mais, através de softwares também, não só a parte de engenharia, mas também todo o monitoramento do carro. E eu queria que vocês falassem um pouco, porque eu achei sensacional, até os equipamentos que vocês usam no veículo são equipamentos que são utilizados no dia a dia no automobilismo. Então, como eu falei no início do podcast, tem pessoas que acham que o projeto Fórmula SAI é a elaboração de um veículo simples, e não, é um veículo complexo com uma série de gestão, né? E como é que é essa parte para vocês? Hoje a gente se orgulha de falar que a gente tem capacidade de aquisição de dados maior do que muita categoria de automobilismo no Brasil. Até porque o nosso orçamento é bem alto, então a gente consegue ter essa capacidade de desenvolver e colocar sensores muito específicos no nosso carro. A gente conta com, em média, mais de 30 sensores dinâmicos, nos dois carros, se você pensar. No combustão, a parte de gerenciamento, a gente usa uma Bosch MS6. É uma inovação que a gente trouxe em 2023. Eu pude fazer parte desse desenvolvimento. Foi bem legal, eu e o outro menino, o Giovanni, que hoje não pôde vir.
que ela faz todo o gerenciamento, não só do powertrain, não só do motor como um todo, mas faz o gerenciamento do carro. Ela é a gente não chama ela de ECU, né? É uma VCU. Ela faz o controle do carro como um todo. Então, ela faz controle de tração, controle de escorregamento em largada, limitador de RPM, controle de borboleta eletrônica. Então, todo esse gerenciamento é infundado em sensores que estão instalados no carro. E acaba sendo muito importante para a gente tudo isso para trazer mais performance para o carro. A parte de sensores dinâmicos, a gente tem sensores de temperatura de disco, acelerômetros, giroscópios para pegar a guinada do carro. Então acaba sendo muito vantajoso para ajuste de setup. Aí ele pode falar melhor, ele é de suspensão, pode falar melhor, mas acaba sendo muito vantajoso para extrair o máximo dos nossos pneus, por exemplo. Sim, bacana. Pra gente, na nossa equipe, acho que performance é um dos principais pontos que a gente tem como meta. Então, a gente tá sempre querendo ir mais rápido, sempre querendo ir melhor na competição, sempre querendo tirar o melhor que a gente tem do nosso carro. Então, é muito importante pra gente ver se realmente o que a gente planejou, o que a gente projetou pro nosso carro, então, tudo calculado, todos os parâmetros definidos, que a gente planeja atingir seja uma aceleração, seja um tempo, a gente consegue, através dos sensores, realmente validar e realmente ver se o que a gente planejou, o que a gente se projetou para atingir, está sendo atingido ou não, e onde talvez esteja alguma falha, e depois começar a levantar já quais os pontos a gente pode mudar, o que deu certo, o que não deu certo. Que a gente comentou, né? De Exato. ver todo esse monitoramento de vocês para daí fazer o planejamento disso. Exato. Um dos highlights dessa última competição com combustão foi a prova de aceleração, que a gente diminuiu acho que foram, uns 3, 4 décimos da prova, que é uma prova que tem média de 4 a 5 segundos de duração. Você faz 75 metros. Geralmente, em média, é isso que as equipes fazem. A gente saiu de 4,5 para 4,2 segundos em 75 metros. Isso com gerenciamento e controle, né? A gente fez um controle de troca de marcha automática, com pedal shift eletropneumático. A gente fez controle de largada baseado em escorregamento das rodas trativas, baseado em velocidade de roda mesmo, que são sensores que estão lá na manga. E a gente fez o controle de borboleta também para melhorar essa largada, né? Junto com o controlador de RPM para sair na faixa de rotação ideal, para você ter se aproveitar melhor a faixa de torque do motor. Então, foi uma coisa que trouxe muito resultado assim, pra gente. A gente leva muito isso, querendo ou não, um pouco a sério no Fórmula Fê. A gente sempre tenta trabalhar com o que tem de melhor. Então, a gente sempre tenta inovar o máximo possível no carro. Então, não é à toa que, querendo ou não, a única equipe que traz um monocoque de fibra de carbono. A gente trabalha com módulos hoje na equipe, por exemplo, a Bosch MS6, outros módulos que a gente tem de outras marcas também, que a gente consegue trabalhar muito bem, tem uma aquisição muito rica de dados e conseguir estar gerenciando esses dados todos. Suspensão, a gente trabalha também com muitas coisas de top de linha, então a gente sempre tenta inovar e sempre tenta trazer o que é de melhor e o que vai ser de melhor para o projeto. Com isso sempre alinhando também com a FEI, com a gestão financeira e de acompanhando. Exato, sempre fazendo a integração entre todas as partes. E no fim das contas, a competição, no caso a corrida, é a cereja do bolo, né? Sim. Porque é todo um trabalho envolvido para que daí na corrida todo esse planejamento, toda a execução seja celebrado, na verdade, na corrida, né? Sim. Eu acabei não comentando, né? No elétrico a gente usa um sistema de gerenciamento semelhante, só que no combustão a gente utiliza um módulo programável semelhante ao da indústria. Então você tem as variáveis já, o código escrito pronto e fechado, e você programa as variáveis que tem dentro dele. Então você faz um mapa de avanço, você faz um mapa de injeção, você calibra os sensores e calibra a partida da forma que você bem entender, mas o código em si você não pode mudar. No elétrico a gente tem a possibilidade de escrever o código, então é um módulo cru. Você faz todo o desenvolvimento baseado numa linguagem que chama ASCII, que é muito semelhante ao Simulink, diagrama de blocos, você pode escrever em C também, que a gente desenvolve o código a gente mesmo. Então a gente faz o que a gente bem entender e o que a nossa criatividade impôs de limite. Então, no elétrico é bem vantajoso isso, porque a capacidade de hardware é muito, muito grande, é um módulo de prototipagem para desenvolvimento de ECUs de indústria, então acaba tendo a mesma capacidade de hardware. Então, isso é muito benéfico para o elétrico, né? Acaba que você não tem muitas
muitos hardwares de fábrica específicos para elétrico aqui no Brasil. Então, você poder desenvolver é muito É vantajoso. muito prático. Então, todo o gerenciamento de bateria, de sistema de segurança, você consegue colocar ali dentro, e todo o gerenciamento dinâmico do carro, baseado em malha fechada, com sensores e performance, é tudo feito por eles. Então, é muito vantajoso para a gente. Que legal. Segurança, garantia, que tudo vai correr bem na competição. Sim. Uhum. Então, é como eu falei, né? É só a cereja do bolo, a Sim, corrida sim, mesmo. sim. E aí, no elétrico, mais ainda, né? Segurança, a gente precisa... Sim. Ele sempre foi um dos principais fatores do Fórmula Elétrico, é impor a segurança. Tanto que a gente se orgulha de falar que a gente não tem nenhum incidente em relação a baterias desde o começo da história da equipe. Por a gente ter sempre esse cuidado, sempre Uhum. essa preocupação e esse investimento nessa área. Assim. Legal. E agora, se tratando sobre... acho que vale a pena a gente falar que todo esse trabalho que vocês têm é um trabalho que já foi... como é que eu posso dizer? Já foi... levou vocês para outros lugares, vocês já conseguiram qualificações muito legais no projeto do Fórmula, seja no combustão, seja no elétrico, né? Seja aqui no Brasil, seja fora, né? Então, vocês já puderam... Eu lembro, pelo menos, uma que eu pude acompanhar aqui no projeto de patrocínio, vocês chegaram aí para Michigan. Foi o combustão ou foi o elétrico? O elétrico. Foi o elétrico, né? O elétrico Foi pra foi Eles foram duas vezes para mim. Foi em 23 e 24. Recentemente foi o elétrico, mas falando de equipe, hoje a gente se orgulha bastante de... Foi 7 vezes, né? 7 vezes com combustão e 2... Agora não são mais 2. Acho que foram são 3 vezes com elétrico e 7 com combustão. Isso. 3 vezes. Então a gente se orgulha bastante de poder falar que hoje a gente é a equipe com mais vitórias aqui no Brasil, tanto no combustão Quanto no elétrico. quanto no elétrico. Uma coisa quem tenta deixar bem claro que, por exemplo, eu falo que eu sou do elétrico, ele é capitão do elétrico, ele é capitão do combustão, mas a gente é uma equipe só. Então a gente desenvolve os dois carros como um todo. Então, Vocês se ajudam muito. A colaboração, não só entre disciplinas, mas Sim. entre equipes, exato. é muito forte, tanto né? ele é capitão do elétrico, ele fez o chassi do combustão atual. Legal. Então, acaba que a gente faz tudo. Uhum. Toda essa parte, a gente é uma equipe só. Uhum. Então, se o elétrico foi para fora, a equipe Fórmula Fê foi para fora. Se o elétrico ganhou um título, o Fórmula Fê ganhou mais um título. A colaboração é para a instituição Sim. como um todo, né? Sim. É que acontece, acho que muitas faculdades, eles tem faculdades que têm equipe combustão e equipe elétrico, mas que geralmente ficam em campos separados, então o contato deles não é tão grande. A gente ali é a mesma oficina, o mesmo escritório, Inclusive do a Baja, mesma né? equipe. O Baja também junto fica com junto. vocês. Sim. Legal. fica junto no mesmo escritório, a oficina é porta com porta, então a gente tá sempre bem junto ali. Tá o sempre se contato é ajudando muito grande, também. sempre se ajudando. E por a gente ser uma equipe pequena de 30 pessoas, a gente tenta, querendo ou não, trabalhar com as coisas mais iguais possíveis. Sim. Então, se for para trabalhar com os mesmos módulos, a mesma interface de módulos, trabalhar nos dois carros com os mesmos. Se for fazer o chassi, tentar fazer o chassi pensado para atender os dois carros. Sim. Então, mudar poucas coisas de um chassi para o outro. Sim. Então, pelo fato de a gente fazer de fibra, querendo ou não é tão fácil assim mudar o chassi. Que envolve molde, envolve muitas coisas. Dinheiro. Envolve muito dinheiro também. Então, querendo ou não, tem também uma questão sempre de gerenciamento, mas a gente tenta sempre trabalhar junto, integrado, para a gente conseguir ter o mínimo de trabalho possível e conseguir estar pensando realmente no protótipo, na performance, na cereja do bolo. No final. E reduz ainda mais as possibilidades de erro, porque são 3 equipes que estão ali se ajudando, colaborando, vendo o que funcionou, o que não funcionou, o que a gente pode melhorar. Então, acho que trazer essas referências fazem com que vocês tenham probabilidade de erro cada vez menor, né? Sim. É o que ele falou. A gente é uma equipe pequena que faz 2 carros, 2 chassis de fibra de carbono. 2 carros extremamente tecnológicos. Muito tecnológico, um carro com gerenciamento tão poderoso como combustão, um carro com 4 motores que é o elétrico. Então, a gente desenvolve muito, traz muita inovação com pouca gente. Então, se a gente não fizer carros intercambiáveis, o mais intercambiáveis possíveis, o mais padronizados possível, a gente perde com manufatura, perde com tempo de desenvolvimento e não faz sentido. Sim. A gente sempre tenta manter uma identidade entre os dois carros bem parecida. E o mesmo conceito, mesma proposta de carro. Só a tecnologia em alguns aspectos que Sim. muda. Bacana. Acaba que a gente fala que a divisão dos subsistemas assim, mecânicos em geral é a mesma. Então tem um time de suspensão, você tem um time de freio. Você não tem freios elétricos, freios combustão. Você tem freios Fórmula Fê. O que mais muda é powertrain, que aí não tem o que fazer. Não tem como misturar. Aí diverge bastante. Sim.
Tanto que vai até na organização da equipe, né? Por exemplo, powertrain EV, transição EV vai para uma parte muito mais de elétrica do que de mecânica na organização da equipe, e a parte de powertrain combustão vai para a parte mais de mecânica da equipe. Mas os dois estão bem integrados com as áreas da hoje, engenharia, né? Sim. Acho que nenhum dos dois vive sem parte elétrica ou sem a parte mecânica. Então, Sim. no elétrico, acho que um dos pontos mais importantes é a construção do acumulador, né? E da transmissão também, pra você colocar no Pack de chão. baterias. Então, é algo que é inserido em mecânica, mas é inserido em elétrica, mas você depende 90% de mecânica, né? Para a construção do acumulador. Sim. E no combustão a mesma coisa. Então, a gente tem um motor que é mecânico, mas hoje é. o nosso gerenciamento ele é totalmente... O carro é inteiro eletrônico, né? Então, Assim, o motor combustão hoje em dia, ele... Todo o gerenciamento, peças, a parte de atuação, Tudo depende da sensoriamento, é muito eletrônico hoje em dia, né? Não tem como você não ter isso no carro. Com certeza. ninguém mais vive sem. Ninguém vive sem. Legal. E agora, falando da competição, pô, agora aqui tratando o Brasil, já está chegando, né? A competição desse ano, né? Que eu vi que vocês trabalham com os projetos em paralelo, mas a competição Brasil vai ser agora em julho, né? Isso, ela começa... A inscrição, que é a quarta-feira, ela é dia 30 de julho. Uhum. A competição em si é quinta, sexta, sábado, é o primeiro final de semana de agosto. Sim. E fica aqui pertinho da gente, né? Olha, eu tô propensa aí, gente. Tem que ir. Tem que... Vai ser aonde? Piracicaba. Piracicaba. No CPA, em Piracicaba. Uhum. A equipe do SAI, a equipe do SAI tem vários projetos envolvidos, né? Como o Baja e o Fórmula. O Baja já foi agora em março e o de vocês vai ser. E como que tá a preparação, gente? Como é que tá o coração e o projeto? Sim. Tá corrido. Tá Muitas emoções, né? Então a gente brinca que a gente nunca para, tá sempre fazendo alguma coisa nova, sempre mudando. Então a gente agora ainda tá no meio da construção, né? O projeto já foi definido há muito tempo, mas aí agora a gente tá nos finalmente de construção para conseguir finalmente começar a andar e realmente testar o nosso carro. Que legal, que legal. O elétrico tá na assembly final, estamos só ajustando os detalhes agora para ele começar a andar, e o combustão, o chassi já começou a ser manufaturado e tá nas fases finais também. Legal. Aí é só, querendo ou não, só montar, né? Mas o só montar é muito vago, tem sempre muito problema. Tem muito a gente detalhe tá- para cuidar, Muito detalhe. A gente tá bem ansioso para a fase de teste, porque são 2 protótipos que prometem muito, assim, performance. Então, começar a parte de teste bem organizado, bem documentado e se preparar bem para as pistas, porque vai ser corrido. Vai ser Sim. bem trabalhoso, assim, mas promete colher bons frutos. Os dois projetos prometem colher bons frutos, assim, para a competição. E como é para vocês, assim, como alunos, né, que de repente entraram na universidade pensando, vou cursar engenharia mecânica, vou cursar engenharia elétrica, de repente se vem num projeto como esse, que não é só disciplina, porque vocês têm prova, vocês têm as disciplinas para executar, não só o projeto Fórmula, né? Então é mais um sonho que tá aí, vocês falando pessoalmente, cada um de vocês. Como é que é para vocês, assim, entrarem com uma realidade, de repente viverem outra totalmente diferente dentro da FEI, um projeto aí um pouco diferente, de repente, do que muitos pensam que é a universidade no dia a dia, né? Sim. Eu gosto de deixar bem claro que eu entrei na FEI por causa do Fórmula. Ele que me Você já trouxe entrou pra com FEI. esse foco. Legal. Isso. Eu fui tava visitando faculdades, e aí na FEI eu conheci o Fórmula, e eu falei, é aqui. Que Eu vou legal. entrar por causa disso daqui. Porque acaba que chama muita gente, né? O Fórmula, ele traz muita gente pra FEI porque é muito conhecido, né? E sempre trouxe bons profissionais pra indústria e pro meio automobilístico. A FEI é muito conhecida por isso. E o Fórmula sempre fez um bom papel nessa parte. Quando a Porsche veio pro Brasil, Porsche Cup, eles usaram muitos engenheiros que saíram do Fórmula FEI. Então, é uma coisa a ser pontuada, que eu vim pra FEI pelo Fórmula, e foi o que mais encantou meus olhos, assim, pra equipe. Então, acho que eu não tenho muito essa parte de... Entrei na FEI, conheci o Fórmula, mudou o meu mundo, porque eu já entrei com Você essa já entrou com cabeça esse de... foco. Poxa, que quero legal, entrar pro Fórmula. Que legal, que legal. E vocês, meninos, vocês já conheciam? Ou vocês foram conhecendo na universidade? Eu não conhecia antes, igual eu não tinha tanto contato com essa área antes, mas também assim que eu entrei, acho que com um mês, não deu nem pra sentir o gostinho do que era a faculdade ainda. Eu já vi na faculdade, vi no Instagram, aí acabei fazendo parte do processo seletivo, passando, então acho que eu tenho um mês e meio de faculdade sem projeto, então de resto foi só já Fórmula direto. com fórmula direto. Pô, que legal.
É a eu- melhor coisa. Entrar no primeiro semestre é a melhor coisa. Eu entrei na FEI e era pandemia, então era o último ano de pandemia, então eu não tive tanto contato, assim, com a própria faculdade em si. Aí depois Muito que... online, né? muito online, aí a hora que voltou eu tentei ingressar no Fórmula uma vez, acabei não conseguindo, aí eu tentei de novo, aí eu acabei conseguindo, mas também eu tive um gosto ali de 6 meses de faculdade presencial mesmo, e já sei. entrei no Fórmula já. Que legal. E aí abre sua cabeça, porque a oportunidade, igual o Renan falou, de desenvolvimento pessoal ali dentro e também de você desenvolver o projeto em si é extremamente grande e é sempre muito valorizado. Você sempre sai muito mais... Muda, acho que a mentalidade do aluno de só chegar lá, executar a disciplina, passar nas provas e Exato. ganhar o diploma, né? Exato. E a liberdade de desenvolvimento que você tem no Fórmula é muito ampla. Você pode Não fazer... que a gente fala que a gente pode fazer o que a gente quiser, mas em prol do carro, em prol de performance, tipo, o céu é o limite. É O que você criativo. conseguir fazer em uma temporada ou duas é o que você puder, é o que te limita. Então, a criatividade sua é o que vai colocar o que você vai desenvolver. Mas é muita liberdade que você tem. Acho que é a principal vantagem assim, do Fórmula em desenvolvimento pessoal. Assim. Sim, sim. você desenvolver qualquer parte do carro, desenvolver uma peça, por exemplo, e conseguir provar que ela vai ser benéfica para o carro, que a gente tem que executar essa mudança em prol de alguma coisa, com certeza você vai ter total liberdade para fazer no Fórmula. Sim, dizem que é o berço do automobilismo, né? Fórmula Student, Fórmula SAE, que muitas inovações para pista que você vê em categorias de corrida, de motorsport, saem de Fórmula Student. Que a gente fala que as tecnologias para os carros de rua saem das pistas. Mas as tecnologias de pista muitas vezes saem da Fórmula Student, saem de universidades. Então, é o berço do automobilismo, é dali Com que certeza. parte as coisas. Eu não sei se teve um 4x4 elétrico de carro primeiro do que um Fórmula Student. Num motor em cada roda. Você fala Fórmula Student primeiro? Possivelmente eu chutaria que começou. sim. Eu chutaria que sim. Eu não tenho essa Do informação. jeito que é feito com um motor em cada roda, né? Porque o 4x4, os motores ficam nas rodas, né? Eles são alocados na própria manga de eixo. Então, do jeito que é feito, pode... Eu não sei essa informação. Também não. Pode muito ser que começou na Student. Que legal, que legal. Gente, eu acho muito bacana porque, assim, é um desenvolvimento pessoal muito grande e não só um desenvolvimento pessoal para vocês, mas é um desenvolvimento para o país. Porque tem uma mentalidade de desenvolver novas tecnologias, de trazer para o nosso mercado inovação. Isso não é só benéfico para vocês e para a carreira de vocês. Para o país isso é muito importante também. Então, eu só posso dizer obrigada também, né? Não somente ficar feliz com o projeto, porque é muito legal poder acompanhar esse projeto de vocês. Sim, é bem legal. Eu acho que a gente precisa marcar uma ida lá e gravar lá, para conversar com vocês, certeza. mostrar o projeto. O professor autoriza ali, ó. O professor tá acompanhando os bastidores. Com Pra certeza. gente dar um pulo lá e mostrar na prática, porque, óbvio, essa conversa... Meu Deus, gente, se deixar a gente falar umas 3 horas aqui. Sim. E foi bom que esse episódio eu quase não falei, porque vocês tomaram conta aqui. E eu adoro isso, porque é trazer conteúdo diversificado para o canal e poder mostrar para nossa audiência a importância do que vocês estão fazendo aqui e levando para fora. Vocês estão indo já algumas vezes para fora Sim. para mostrar essa tecnologia. Isso é muito legal. Essa parte de representatividade é bem legal pra gente, porque ano passado a gente foi com o elétrico, foi o primeiro 4x4 a competir, uma prova dinâmica de SAE, um 4x4 brasileiro, e a gente se orgulha muito disso, né? A gente sempre enche a boca pra falar. E lá fora as outras equipes acabam olhando pra gente de uma forma diferente, porque é uma equipe de outro país e tal. Mas ano passado a gente conseguiu ser um dos 10 melhores projetos de desenvolvimento do mundo, assim, que a gente fala que lá é uma competição mundial, né? Que é a prova de design, a gente ficou no top 10, a gente foi um dos 10 melhores desenvolvimentos de projeto do Fórmula, e depois que saiu os resultados disso, os nossos box encheu de estrangeiro para ver o que é isso que eles estão fazendo. Então a gente se orgulha bastante dessa parte, porque a gente trouxe um monocoque, um carro de chuveiro de carbono 4x4 para competir com vocês, a gente consegue. Não é só vocês que estão aqui, não é porque a gente tem 2 meses a menos de desenvolvimento, não é porque o nosso orçamento é mais limitado, que a gente não tem acesso às tecnologias assim no Brasil, não é porque vocês compram as coisas e chegam no dia seguinte que a gente não pode chegar com o carro para competir com vocês, a gente consegue. E a gente provou isso lá fora. O brasileiro é forte, que mesmo de repente em alguns aspectos em desvantagem, consegue trazer um projeto pioneiro. Que legal. Gente, eu
queria poder falar muito mais com vocês aqui hoje. A gente vai ter que gravar outros bate-papos, de repente, depois da competição. Acho que seria interessante. Claro. Vamos sim. Quem sabe a gente vai pra fora de novo. Tá vendo? Olha, eu tô torcendo. Sim. Que legal, que legal. Eu quero agradecer vocês a disponibilidade de estar aqui, a parceria de tanto tempo que a gente já tem aqui. Foi a primeira instituição de ensino que a gente teve parceria aqui no Brasil para trabalhar com o EPLAN. E não só daqui, como eu disse, né? Foi um projeto que surgiu no Carnaval. Então, acho que foi muito interessante. Mais uma vez, obrigada. Eu acho que a gente tem muito a mostrar para a indústria o que as instituições de ensino estão fazendo. E mostrar que os alunos não estão só ali chegando para cumprir tabela, para pegar o diploma e buscar depois qual vai ser a realidade. Estão pensando na sua carreira e pensando em trazer pioneirismo. Tá? A EPLAN é um projeto que nos orgulha muito. E eu posso dizer pessoalmente, como eu falei, sou criada educacional, né? Então, eu fico muito orgulhosa aí do projeto de vocês, tá bom? Mais uma vez, obrigada, gente. Se vocês quiserem dar um alô aí final, antes de encerrar. Mandar um abraço pra equipe aí que tá vendo a gente. Com certeza. Manter unido pra competição e é isso aí. Bora, mais uma. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né? A gente tá aqui podendo divulgar, podendo estar falando um pouco do que a gente faz. É sempre muito, muito legal isso. Não só o que a gente faz, mas acho que de poder mostrar para mais pessoas o que é o Fórmula, né? Que às vezes a gente vê mais externo, mas mostrar também que no Brasil é muito forte. As duas categorias têm equipes muito boas, então mostrar que a gente consegue realmente desenvolver coisas muito legais aqui no Brasil. Muito obrigada, gente, de novo. A gente que agradece. A gente fica feliz de estar trabalhando junto. E você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. A gente quer estender isso mais aí em alguns momentos. Trazer o pessoal do Baja, fica mais uma vez o convite. O pessoal do Baja da FEI, que também é parceiro nosso, também trabalha com a gente. Trazer aqui para bater um papo, falar da competição. Agora vai ter que vir. Agora vai ter que vir. E você que acompanhou, se você quiser saber mais sobre o projeto, de repente aluno, eu vou deixar o contato da FEI aqui do Projeto Fórmula, que é legal para quem é aluno, tem interesse em saber mais sobre o projeto, se está procurando de repente uma universidade, né, tem aqui o contato da instituição, ou se você, mais uma vez, reforça aqui, se você é um parceiro da EPLAN, uma empresa que trabalha com a parte de disponibilização de componentes, enfim, de tecnologias, tem interesse em patrocinar essa equipe, já viram que é uma equipe que é profissional, uma galera que realmente bota o projeto para rodar de uma forma bem legal. Então, deixa aqui o contato para que vocês possam conversar. A gente ainda vai mostrar muito mais aí sobre vocês aí ao longo do caminho e espero que vocês tenham uma boa colocação aí, ótima colocação nas competições. A gente fica aqui sempre na torcida, tá bom? Vou ficando por aqui, logo logo tem mais episódio no ar, né? Então, vamos lá. Um abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.